Aí você pode estar falando, pô, mas a concorrência é grande, eu não consigo ganhar da galera lá, né? Uns jogam o preço lá embaixo, outros às vezes nem jogam o preço lá embaixo, é só o preço do cara mesmo, só que tem 40 fornecedores na mesma licitação, né? Será que o problema é esse? E pode ser que sim, pode ser que sim, né? E como que você resolve isso? Fugindo da concorrência. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas existem várias formas de você fugir da concorrência, né? Isso a gente já ensinou em alguma edição aí da vida da imersão de vendas ao governo, que eu não vou me lembrar qual agora, né? Mas enfim, a concorrência é grande, e aí o que eu tenho a te dizer, galera, se vocês, a gente já fez um estudo aqui, e aí não quero ficar mostrando nada para não deixar a aula muito demorada, mas a gente fez um estudo. Se você entrar no próprio painel de compras lá, você vai ter um dado do governo falando quantas empresas venderam para o governo em 2020, né? Fiz com base em 2020 porque é um ano já fechado, né? Se você colocar aí no Google mapa de empresas, você vai cair em um outro site do governo que mostra a quantidade de empresas que tem abertas no Brasil, né? E esse número é algo por volta de 19,5 milhões de empresas abertas e mais ou menos umas 250 mil apenas vendem para o governo federal, tá bom? E aí a gente fez o cálculo aqui, não daria nem 5% do valor, nem perto disso, na verdade, né? Então, vamos ser conservador aqui, vamos dobrar esse número, vamos colocar que 10% das empresas, então, vendem para o governo, o que não é, tá? É bem menos, mas vamos colocar que 10% das empresas que estão ativas estão vendendo para o governo. Galera, a sua concorrência é 10% das empresas, 10%. Todas as outras 90% estão por aí e não vendem para o governo, né? E se você quiser se arriscar no mundo aí fora, ótimo, maravilha, e você tem que se arriscar mesmo, porque aqui a gente ensina você diversificar sua carteira de clientes, né? Então você tem que não só vender para o governo, tem que vender para o privado também, obviamente, tá bom? Quanto mais torneirinha de receita tiver aberta aí, melhor, mais vai estar entrando dinheiro na empresa. E tá tudo bem. Só que aí fora, mundão ali fora, é um pouquinho mais difícil, né? E a nossa empresa, a Magna Licitações, a gente atua nesse mundo aí fora, nessa concorrência da empresa privada, né? E a gente tem a Império, que é a nossa empresa que vende. Então, eu afirmo para você também com certeza absoluta que não é só por causa da concorrência. A concorrência ela existe, como ela existe aí fora também, não se engane, né? E existem formas de você fugir da concorrência, que daqui a pouquinho eu vou falar. Não tenho dinheiro para vender. Comecei a falar isso também no início da live. Será que o problema é grana? E aí eu comentei, né, que não tem como. O problema não é o tamanho da empresa, fato, não é. Tem empresa grande ganhando, tem empresa pequena também ganhando. Agora, quem tem mais, geralmente, também isso não é uma verdade absoluta, mas geralmente empresas maiores têm mais capital, né? Principalmente capital de giro, tem mais. Uma empresa pequena, uma empresa pequenininha que começou agora, às vezes tem dinheiro, às vezes não tem, né? E aí, se você não tem tanto dinheiro, isso vai pesar em algum momento. Mas não é só esse o motivo. Saiba que dá para evitar. Daqui a pouquinho eu vou falar, aguenta aí. Né? Eu quero que você entenda a linha de raciocínio aqui que eu estou chegando. Tá bom? Então, beleza. Uma empresa pequena tem menos dinheiro, outra empresa grande tem mais dinheiro. Isso por si só é o motivo de você estar perdendo licitação, você que é pequeno? Com certeza não é, né? Impacta, tem diferença sim. Quem tem mais dinheiro tem mais poder de fogo, né? Você com dinheiro na mão você faz bons negócios, óbvio, né? Quem não tem tanto dinheiro tem que ficar parcelando, às vezes você paga juros e isso por si só deixa você um pouco menos competitivo na parada, normal, né? Agora quando você tem uma graninha e o seu carro quebra e você chega lá para o seu mecânico e fala: "Ô, sou o Sebastião, eu já tenho dinheiro aqui, vamos negociar um precinho à vista?" Você sempre consegue alguma coisa. Quando você tem empresa com capital, é a mesma parada. Por isso que quem tem dinheiro sai um passo na frente. Mas não é também por isso que você está perdendo a licitação, tá bom? E licitação é tudo carta marcada? Licitação é tudo já tem um dono? Galera, com certeza não, né? A gente já fez uma live só falando sobre corrupção, carta marcada, essa parafernália toda aí. E existe sim as cartas marcadas, claro que sim, né? A gente está no mundo, pô, no mundo feito por pessoas e pessoas têm seus problemas, têm seus defeitos e etc e tal. Não vou nem falar Brasil porque isso acontece no mundo inteiro,
Você está lidando com pessoas, e pessoas às vezes vão por um caminho não tão bom assim, né? Então, sim, existe falcatrua. Agora, a gente não pode tratar uma exceção como uma regra. Isso não pode acontecer, né? Se você pega e analisa o mundo inteiro de licitações, o mundo agora falando no mundo de licitações do Brasil, né? Se você pega e analisa o universo inteiro, pô, de 1000 licitações, vamos colocar que 100 tem algum problema, 10%, o que não é, né? Tô só dando uma hipótese aqui totalmente aleatória. Mas que 10% seja licitação realmente que, pô, tem alguma coisa esquisita que a gente precisaria averiguar mais a fundo, as outras 90 estão aí e estão tudo em dia, né? Tá tudo tranquilo, você consegue participar, vai ter ali vários vencedores, na maioria das vezes não tem só um fornecedor vencedor, são várias pessoas que estão ganhando, pessoas normais, igual eu, igual você, pequenos e grandes, né? E tá todo mundo ganhando essa fatia do mercado, né? Então, com certeza, não é por causa do problema da carta marcada, também, né? Então é um conjunto de um monte de coisa que, se você já pensou sobre isso alguma vez, eu garanto para você que não é esse o problema. Porque eu já vi isso acontecendo comigo, eu já vi isso acontecendo com vários alunos meus, pessoas que achavam exatamente isso, e eu não estou tirando isso daqui de forma aleatória. Isso daqui são as dúvidas que mais a galera me pergunta nas minhas mentorias. Pô, Bruno, talvez seja por causa disso, talvez seja por causa daquilo. E não é. Quando você pega e orienta a pessoa da forma correta, do jeito que tem que ser, a pessoa pega e tem resultado, né? Então não pode ser um acaso. As coisas acontecem porque é assim que funciona, tá bom? Então o problema não é esse. Então o que eu tenho que fazer para começar a vencer licitações? Que nem eu falei lá nos primeiros minutos de live, né? São várias coisas que você tem que fazer, obviamente, nem que eu quisesse eu conseguiria falar aqui tudo em uma live só, mas vamos falar de algumas delas. Quando você tem um negócio, principalmente você que já participou de licitação, entenda que se você ainda não participou, fica aí comigo também, porque um dia você vai abrir sua empresa, né? Se você que não tem ainda. E você que é consultor vai servir da mesma maneira, analista do mesmo jeito, tá? Quando você tem uma empresa já montada e você vende para o mercado privado, pessoal, o mercado privado é uma coisa, é um mercado, é um tipo de negócio. Quando você vem vender para o governo, é completamente diferente. Quando você, consumidor, eu, você e todo mundo que gasta o seu dinheiro aí consumindo alguma coisa, geralmente, o que a gente procura quando a gente vai para o mercado privado? A gente quer uma parada de qualidade, a gente quer comprar um celular top que vai funcionar por muitos anos, a gente quer o melhor computador que tem, né? Claro, de acordo com as possibilidades financeiras que eu tenho. A gente quer um carro muito louco, né? A gente quer as paradas legais aí. E da mesma forma, serviço, né? A gente fala muito de material, mas tudo vale para serviço, né? Quando a gente contrata um pedreiro para fazer alguma coisa na nossa casa, uma empresa, de vez em quando, você quer que seja o melhor serviço de todos, né? Estou fazendo agora um painel boladão lá para colocar na minha sala, você quer que seja o melhor painel de todos, né? Você torce para que o marceneiro não resolva fazer coisa errada, coisa zoada bem na sua vez, né? Enfim, quando você gasta, quando você está no mercado privado, as coisas funcionam dessa maneira. E aí o que acontece? Empresas que vendem para o mercado privado tende a vender, tende a procurar qualidade. E está tudo bem, é o cliente dele, né? O cliente dele está procurando qualidade, então eu vou te dar qualidade. Agora, só que qualidade tem preço, todo mundo já sabe, né? Quando você pega uma coisa que é boa e você dá uma melhorada nela, aquilo ali vai ter um custo, óbvio, né? É óbvio, isso é básico. Quando você vem vender para o governo, muitas empresas não entendem isso, né? Que quando você vem para o governo, você tem que vender só o que está sendo pedido e nada mais. Então, se o cara está pedindo uma canetinha que tem uma tampinha, não é para você vender uma canetinha que tem uma tampinha que você aperta e o negócio desce e aí você gira a caneta, aí pega e... Não, é só a canetinha Bic ali, simplesona, que atende a descrição do edital, né? Se o cara tá pedindo um carro 2 portas, não é para você chegar com um carro 4 portas porque o meu carro é melhor e o caramba... Não, você não vai ganhar a licitação desse jeito, tá? Então isso é básico, mas eu tô falando porque muita gente está chegando agora, não conhece o mercado. Então, quando você vai vender para o governo, uma das coisas que você vai ter que fazer é se atentar ao edital. O edital é um documento que vai ter todas as regras do jogo,
né? E ali vai ter o que o governo está pedindo. E você tem que vender aquilo que ele está pedindo e nada mais. A partir do momento que você pega e vende algo a mais, o seu produto vai ficar mais caro. E entenda serviço da mesma forma. Seu produto ficando mais caro, você não vai ter um preço tão competitivo e a chance de que você vai perder a licitação, né? Então existem maneiras de você descobrir o que é que está sendo vendido. O que é que está sendo vendido? O governo está querendo comprar aqui garrafinhas de água para a galera distribuir lá no quartel do Exército, sei lá para quê. Se ele está pedindo uma garrafinha desse jeito, né, eu vou entregar desse jeito. Só que qual é esse jeito? Você tem como fazer um estudo sobre isso. Você tem como ver quais são as garrafinhas de água que estão saindo frequentemente. E você vai, obviamente, vender aquela que já está saindo. Você não precisa reinventar a roda. Você vai vender aquilo que já está acontecendo. Você pega a garrafinha que é da água da marca Max e você vai vender a garrafinha da marca Max. Porque se você vender da marca Fred, talvez você perca. Talvez você ganhe, mas talvez você perca. Chance de que você vai perder. Porque talvez a marca Fred seja uma marca mais cara. Talvez seja uma garrafa melhor. Sei lá, só um exemplo aqui idiota, né? Enfim, então quando você traz a sua empresa, principalmente você que já é empresário e está trazendo sua empresa agora, meu amigo, minha amiga, você vai ter que adaptar o seu negócio para o mercado de compras públicas. Não adianta. Se você não fizer isso, você não vai saber jogar o jogo, né? E você provavelmente não vai ganhar o jogo. E aí você vai sair frustrado falando que a culpa é da licitação. E não é. Muitas vezes não é. A licitação, ela está aí. Não é ela que vai se ajustar a vocês. Vocês têm que se ajustar a ela. Isso eu já falei aqui também várias vezes, né? Falo bastante para os meus alunos. Você tem que aprender a jogar o jogo dela, porque ela não vai se adequar para atender a sua necessidade. É ao contrário, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter em mente isso. A minha empresa, para o mercado privado, a minha atuação vai ser de um jeito, os meus processos vão ser de um jeito, e quando eu for fazer uma venda para o governo, o método que eu tenho que seguir é esse daqui. Eu tenho que vender o que já está sendo pedido, o que já está saindo no mercado rotineiramente, vou vender só o que está pedindo, etc. e tal, né? E aí também existem maneiras de você negociar com seus fornecedores também, né? Para você conseguir fornecedores que vão vender para te atender na licitação. Porque muitas vezes fornecedores que atendem licitação não são os mesmos fornecedores que vendem para o mercado privado, justamente por causa disso. Porque quando é licitação, o produto não tem tanta qualidade assim. E entenda quando eu falo que não é que é um produto ruim. Não, não é um produto ruim. É só o produto que atende o que está sendo pedido e nada mais. Diferente da iniciativa privada, que você tem que dar algo a mais, senão você não vende, né? Hoje em dia é assim. Então, existem formas de você vender o produto correto. Eu falo isso porque isso, geralmente, a maioria das vezes é o que acontece, né? A galera quer vender uma outra coisa nada a ver, que não se encaixa na descrição, né? Aí, quando se encaixa na descrição, não vai se encaixar no prazo de entrega. Enfim, galera, vocês têm que se adequar ao que o edital está pedindo. Se você não se adequa, isso eu estou tentando falar em relação ao preço, mas aí depois entra a parte da documentação. Você precisa ter a documentação, seu fornecedor tem que ter a documentação, aí tem a parte chata, né, da burocracia, que você também tem que ter, porque se você não tem, barro, né? Barro você vai rodar, não tem jeito. E quando você vende também para a iniciativa privada, você não precisa ter CND, você não precisa ter atestado de capacidade técnica. Você tendo o seu produtinho ali para você vender, tá ótimo, né? Quando você vende para o governo, você tem que ter pago os seus impostos em dia, senão você não sai a sua CND, você tem que ter os atestados, você tem que ter essa parte burocrática, que na verdade eu falo que essa parte, ela é uma aliada sua. Na verdade, ela é uma aliada. E aqui a gente joga o jogo de quanto mais burocrático, melhor, né? E parece ser muito contraintuitivo. Por que você quer jogar o jogo da burocracia, né? Já fizemos uma live falando só sobre isso. Porque essa questão da documentação, a questão de você ter a sua empresa em dia, repito, para o mercado privado você não precisa disso, só precisa do produto e do serviço e boa, né? E da empresa para vender. Quando você fala para o governo, vender para o governo, não é bem assim que funciona, né? Se você não tem isso, você pode até ganhar no preço, mas aí você roda depois na documentação. Beleza?